Vamos lá, Mateus, a partir de agora, né? Mateus, capítulo 16. Versículo 18 e 19. Quem achou, declara. E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olhe para mim. Isso são palavras de Jesus ditas a Pedro quando ele faz uma pergunta. Quem os homens dizem que eu sou? Aí alguém diz um profeta, Jeremias, João Batista. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, eu sei, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz assim, se você entendeu quem eu sou, porque a revelação que você tem de Deus revela a sua identidade. Se você entendeu quem eu sou, revelou quem eu sou, eu vou revelar também quem você é. O nome de Pedro era Simão Barjonas. Simão, cana sacudida pelo vento, Barjonas, filho de Jonas. Então você é volúvel, você é instável. Mas eu te digo que você não é isso que a vida te tornou. Eu te digo que você és Pedro. Pedro vem do grego Petros, que significa pequena rocha ou fragmento de rocha. Eu te digo que você é uma rocha. E aí Jesus faz um trocadilho de palavras. E sobre esta pedra, que pedra? Pedro? Não. Que pedra? Jesus? Também não. Sobre essa pedra, qual pedra? A revelação. Qual a revelação? A revelação que Jesus é o Filho de Deus. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro, nem está edificada sobre Jesus, porque Jesus tinha que morrer para se tornar o Cristo. Você está aqui? Então a igreja está edificada sobre a revelação. Qual é a revelação? De que o Jesus, ele não era só Jesus, o ser humano, ele era o Cristo, o Messias. Ele é o enviado de Deus para nos salvar. E aí ele diz, e te darei a quem? A Pedro? Não, a igreja, as chaves do reino dos céus. E aí, essa chave, que é uma outorga de autoridade, ela te dará a condição de fazer duas coisas. O quê? Ligar e desligar. E ele vai dizer que é absolutamente tudo. Tudo o que você ligar aonde? Percebeu que não é primeiro ligado no céu? A autoridade inverteu. Não é mais o céu que envia para a terra, é a terra que conclama os céus. E tudo que você ligar na terra, aleluia, será ligado aonde? Nos céus. Ou seja, se a igreja que não é só eu, se a igreja que não é só você sozinho não é igreja. Esse blá 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 de eu sou igreja, mentira. Biblicamente, eclesia é plural e não é singular. Eclesia é os tirados, plural, para fora. Ou seja, nós somos tirados do mundo. Eu não sou igreja sozinho, porque agora com essa moda dos desigrejados, eu sou igreja em minha casa. Não, você não é igreja em sua casa. Eu sou igreja, não, você só é igreja na congregação dos santos. Sozinho, eu não sou igreja. Sozinho, você não é por isso que nesse contexto aqui ele diz, tudo que dois de vós... Tem que ter concordância, e não tem como ter concordância sem comunhão. Então igreja não é você vir aqui bater um ponto, igreja é você comungar com os santos. Você está aqui? Então note, aleluia. Ele vai trazer essa ideia de igreja, a igreja liga e desliga. Amém? Agora, imagine você ter uma penca de chaves e não saber usar essas chaves. Agora nós estamos na era digital e existe uma chave que ficou famosa, todo mundo gosta dessa chave, pelo menos para receber, que é a chave Pix. Sabe, irmãos, um número muda tudo, um caractere muda tudo. E
Pior do que não ter chaves é você ter as chaves e não saber usá-las. É a mesma coisa de você ter as escrituras e não saber destrancar as fechaduras do reino. Você está aí? Sabe, um dia alguém falou isso me marcou. Não há diferença nenhuma entre alguém que não sabe ler e alguém que sabe ler e não ler. Qual a diferença? Nenhuma. É por isso que em Lucas capítulo 4, versículo 43, ele nos mostra a importância do reino de Deus. E esse versículo ele dá ênfase em revelar o propósito de Cristo aqui na terra. Lucas 4, 43 diz: ele porém lhes disse: também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Note, Jesus está dizendo que o propósito maior da sua missão era anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele não tinha outra missão. Ele veio para curar. Não. Curar foi consequência de percurso. Ele veio para libertar. Libertar foi consequência de percurso. Ele veio para morrer na cruz. A cruz foi só para cumprir o propósito. O propósito dele era estabelecer o reino de Deus. Em Lucas 12, 32 diz: não temais ao pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Pai, ele se agradou em dar o reino a você. Você está aí? Muito bom. Então você vai perceber em Mateus 25, 34, a Bíblia diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino é a nossa herança, e o Pai preparou o reino para dar a gente. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus não vai começar quando Jesus Cristo vier para estabelecer o reino literal, o reino físico durante o milênio. Não. Em João 17 a Bíblia diz assim: a vida eterna é essa. Então a vida eterna ela não começa quando Jesus vier ou quando você morrer. Ela começa exatamente no momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a proposta de Deus, a herança é o reino, a proposta é o reino. Note uma coisa: o propósito de Cristo era anunciar o reino, porque essa sempre foi a ideia de Deus. Se Deus tivesse um plano B, o plano B de Deus seria voltar para o plano A. E qual é o plano A de Deus? O plano A é a gente governar na terra. Diga amém. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tem crente que está iludido, tem crente que está achando, sabe o que, Cristiano? Não, eu vou morrer, eu vou para o céu, lindo céu, para onde eu irei? Cantarei com anjos, arcanjos, querubins, serafim. Sabia, Miriam, que a gente vai para o céu, dá um rolê de 7 anos e volta para a terra? Querido, Deus é eterno e tudo que Ele cria descende de quem Ele é. A terra só vai ser purificada. Depois Ele vai formar um novo céu e uma nova terra. E a gente volta para onde? Para a terra. Crente que fica dizendo: Deus me mata, me leva, é crente que está com problema. Você já viu alguém prosperando, dando certo, fluindo, casamento fluindo, a família fluindo, financeiro fluindo, dizer: Senhor, tá bom, já fiz tudo, quero morrer? E a maior tristeza de muitos crentes vai ser morrer, ir para o céu e voltar para a terra. Eu só imagino os crentes falando assim: não. Jesus Cristo disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante. Ele quer que nós vivamos a vida que Deus projetou para que o homem vivesse na terra. Então eu quero te dizer uma coisa, querido. Apocalipse 5:10 diz que nós vamos ser reis e sacerdotes eternamente na terra. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre, amém. Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. A ideia de Deus é que você reine em vida. Você está aí? Por quê? Porque desde lá da antiga aliança, em Êxodo 19, versículo 6, olha para mim, não se perde não, vamos para lá, vamos comigo.
Aleluia. Em Êxodo 19:5, Deus ele salva o povo, tira o povo do Egito e diz assim, ó, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus ele não queria uma tribo de sacerdotes, ele queria que todo mundo fosse sacerdote. Ele não queria uma tribo santa, ele queria que todos fossem santos. É por isso que na nova aliança ele cumpre o seu propósito, porque segundo Pedro 2:9 diz assim, ó, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido e adquirido, para que vades e proclameis a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa sempre foi a ideia de Deus. Deus não queria clero e igreja, Deus não queria que uns fossem mais íntimos e outros não. Não, ele sempre quis habitar no meio do seu povo. Você está aqui? Essa sempre foi a ideia, esse sempre foi o plano original. E o que eu acho engraçado no nosso Deus é que ele sempre vai fazer o que ele quis. Porque Isaías 46:10 diz assim, ó, eu sou o Deus que anuncio o fim desde o princípio. Ele é um Deus maravilhoso. Ele chega lá para Daniel e diz assim, ó, a terra vai acabar assim, Daniel. E é assim que vai ser. Por quê? Porque Romanos 5:17 diz assim, ó, se pelo pecado a morte reinou, também por um reinará a justiça. E os que receberam o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Diga Jesus. Oh, gente, vamos lá, diga Jesus veio para me fazer reinar. Muito bom. E como é que um rei reina? Um rei reina com autoridade. Como é que o rei exerce a sua autoridade? Com decretos, com comandos. Eu tenho que entender a minha posição. Você está aí? Você vai entender, Jesus vai dizer em Lucas 16:16, preste atenção, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Olha para mim, você tem que fazer esforço para tomar posse do reino. Deixa eu explicar uma coisa aqui para a igreja, isso aqui é muito sério. A igreja prega muito salvação. Diga, salvação é de graça, não custa nada, é só crer. Só que a salvação não é o final das coisas, é só o começo delas. Porque depois da salvação a gente entra no reino, e o reino é movido por galardão. O que é galardão? Pagamento. Olha para mim, se você fosse um empresário, você pagaria um funcionário que não produz? Você demitiria, correto? Por isso que Jesus Cristo disse, toda árvore que estiver em mim não der fruto, ela é cortada. Você como crente deveria procurar fazer alguma coisa para Jesus. Por quê? Salvação é de graça. Agora, como você vai viver no reino? É galardão, e galardão é por trabalho. Você quer me dizer que você vai ter o mesmo galardão que Paulo? Você só para se preocupando com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, seu. Não, bebê. Tem irmão olhando e dizendo assim, misericórdia. Isso é sério? Isso é sério. A sua vida aqui na terra é o quê? 70, 80 anos? Beleza. Lá é eterno. E você vai colher lá o que você plantar aqui. Então você precisa fazer alguma coisa no reino de Deus. Porque no reino de Deus tudo tem pagamento. Aquele que dá um profeta um copo de água na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Bispo, pelo amor de Deus, eu não sei cantar nem pregar. O pessoal acha que ministério é só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre aparecer quer dizer que é ministério, não. Para arrumar cadeira não precisa unção específica. Para varrer chão não precisa unção específica. Para orar por alguém, ô Senhor, abençoa aquele. Não precisa de. Não. Expulsar demônio, curar enfermo, não. Isso é para todo crente. Lavar banheira para todo mundo. Fala amém. Você precisa entender que você tem que tomar por força. Ah, mas eu não tenho tempo. O reino de Deus é tomado. Crie tempo.
A cara de vocês é ótima. Jesus vai dizer em Lucas 7, 28, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque nós temos o Espírito dentro, diga amém. Irmão, nós temos que entender que as pessoas, elas querem entrar no reino, elas vão se esforçar para entrar no reino, e nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo, diga amém. Enquanto a salvação é de graça e não lhe custa nada, o reino vai lhe custar tudo. É por isso que Jesus Cristo disse: aquele que abre mão de pai, mãe, irmão, família, por amor de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida e muito mais no porvir. Note, por que o reino de Deus é importante? Porque o reino de Deus, ele responde o problema número 1 da humanidade. E qual é o problema número 1 da humanidade? O problema número 1 da humanidade é o controle de circunstâncias. Você vai perceber que toda religião, ela quer dar uma resposta para a morte, mas ela não consegue. Porque toda filosofia, ela dura até o diagnóstico contrário. Não, toda ideologia de vida, toda filosofia, ela dura até o problema bater na porta. No dia que o problema bate na porta, aí, meu irmão, todo mundo é ateu, até estar dentro do avião e o avião começar a cair. Vou te falar uma coisa, o que mais se ouve em caixa preta de avião é: oh meu Deus. Você está aí? Mas o reino de Deus, ele responde o maior problema, o maior anseio da humanidade, que é a morte. Por quê? Porque aquele que veio para estabelecer o reino, ele morreu, mas ressuscitou. Olha, até hoje eu não ouvi relatos de que Buda foi e voltou. Alguém? Maomé foi e voltou? Allan Kardec foi e voltou? Jesus foi e voltou, querido. Então, é por isso que a ressurreição é tão importante para o mundo. Eu nunca vi nenhum pregador de nenhuma religião dizer que tem controle sobre a morte. Paulo disse isso. Em Filipenses 1, 21 a 26, ele diz assim: ó, olha, irmãos, eu estou em aperto. Eu não sei se eu vou ou se eu fico. Rapaz, Paulo está dizendo assim: ó, se eu quiser partir e morrer, eu vou. Mas eu não sei se eu fico, porque se eu vou para Cristo. Mas se eu fico, eu ainda ganho um galardão, porque ainda sirvo a vocês. Gente, Paulo está dizendo que ele... oh meu Deus. E os crentes com medo de morrer, esses crentes são engraçados. Paulo chega e diz assim: ó, rapaz, é o seguinte, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, mas de uma coisa eu sei: para mim morrer é lucro e o viver. E esses crentes de hoje: ai meu Deus, eu estou com medo de guerra. A bala perdida não vai te achar. Levante a sua mão comigo e diga assim: eu viverei os meus dias. É desse jeito. Você está aqui? É por isso que o reino de Deus, ele é tão maravilhoso, e o reino nos promete poder e vitória sobre as circunstâncias da vida. E o que é isso? Diga: domínio. E em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Deus nos chamou para dominar. Então, eu quero compartilhar com você algumas chaves do reino. Vamos lá, você está comigo? O reino de Deus, ele tem uma chave. Repita comigo: isso é soberano. Você tem que entender que algumas coisas estão funcionando na sua vida porque você já teve a chave e já acessou. Outras não estão funcionando porque você ainda não teve a chave, ou se tem a chave ainda não acessou. Bispo, me explica isso. Vamos supor que você vai chegar na sua casa e a sua casa tem 25 cômodos. Se você pensou: para que uma casa tão grande? Não tem problema, fica para mim. Então você chegou na sua garagem, você apertou o botão. É difícil pregar para o pessoal que não acordou, hein? Ai, Jesus, ajuda. Você apertou o botão. Você acessou a garagem. Você está na garagem. Você está na casa. Mas você teve acesso a toda a casa. Assim é um bocado de crente. Eles só entraram no pátio do reino de Deus, ficaram deslumbrados com todas as promessas, mas ainda não viveu porque não acessou. Irmão, são 8.000 promessas que tem de se cumprir na sua vida. Você entrou na garagem, geralmente as garagens são abertas, mas se chover te molha.
Não, eu estou dizendo que geralmente as garagens são abertas, mas se chover te molha? Molha! É um bocado de crente, eu estou em Jesus e estou passando por isso. Bebê, você só entrou, você precisa acessar outros níveis no reino. Sabe, a vida cristã é como um prédio de 1000 andares. Nós estamos no mesmo prédio, mas a visão que nós vamos ter da vida depende do andar que nós estamos. Eu vejo problema, eu vejo doença, eu vejo dor. Está no térreo, está no térreo. Está em muito contato com o solo. E o senhor? Eu vejo milagre, eu vejo sinal, eu vejo provisão, eu vejo dinheiro chegando, eu vejo porta aberta, eu vejo o céu operando. Está em que andar? Eu sei lá, eu só não estou mais no térreo, aleluia. Mas como é o reino de Deus? É subir de escada. Tá maluco? Não leu a Bíblia não, foi? Amós 9,13, o que ponta vai alcançar o que colhe. Estou subindo de elevador e tá rápido. Você está aqui? Então o reino de Deus tem uma chave, bebê. Por que tem pessoas que na área financeira não deslancharam ainda? E outros fluem, enquanto outros deslancham na área espiritual e outros não. É porque você acessou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, não deveria dar nomes, mas eu vou. Se você chamar um irmão da Deus é amor, ele vai dizer assim: varão é um homem, tá? Varão, diga varão, a situação é essa, vamos orar. Os cabras dobram o joelho, irmão. Querido, é 3 horas, falando sério, e eles olham igual o missionário Davi Miranda, né? Mi Dios, mi Padre, oh amado. E depois de 3 horas, 4 horas, eles levantam, Deus está aqui. E aí tem revelação à toa, tem mesmo. Depois de 4 horas orando, revela da CPF. Meu irmão, eu dobrar 4 horas o meu joelhinho quando eu levantar? Eu venho para o culto aqui, o culto quinta-feira, por exemplo. O culto é 19. 4 da tarde eu estou em Betel. Você acha que é de graça? Imagine. Só uma lapada para dentro, quando abrir a boca, é fogo mesmo. Mas você vê, eles são de muita oração, tem muito mover, tem muita unção, mas todo mundo é duro. Tudo quebrado. Por quê? Eles tiveram acesso a uma chave, que é a busca, que é o poder, que é o mover, que é e eles têm acesso, diga amém. Amém. Aí você vai agora, outro extremo. Eu estou falando de extremo, tá, gente? Quem está entendendo? Você vai conversar com o irmão da Universal. Não ora meia hora. Não tem revelação, esqueça. Você vai conversar com ele? Sim ou não, querido? É ou não é? Tudo nada. Amém ou não amém? Gente, não amém não cabe na língua portuguesa, gente. Ajuda. Não existe. Amém ou não amém? É amém do mesmo jeito. Mas você vai falar com eles de prosperidade, a conversa é outra. Deus vai me fazer prosperar, porque Deus quer que eu prospere, é a vontade. Os caras é sangue no olho, e eles prosperam? Prosperam. Só que tipo assim, prospera, mas por outro lado a vida é meia. E tudo deles é o quê? Faz um voto. Não, faz um sacrifício. Faz um tudo nada. Eles estão errados? Diga, também não. O que é que está faltando aí? A coluna do meio, equilíbrio. É possível ter uma vida de oração contínua, uma vida de intimidade, crescer em Deus, ter experiências com Deus, e ser próspero, e ser saudável, e prosperar. Pode-se sim. Você entendeu? Então, o que eu estou querendo trazer aqui com esses 2 exemplos bem lúdicos
é que a igreja ela tem a chave, o reino tem chave, isso é soberano, mas você precisa aprender a acessar as portas. Você está aí? Segundo, o reino tem um território. O que é um território? É uma área onde ele tem influência e regras. Colossenses 1:13 diz que Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado, então o diabo não tem mais acesso a você. Você agora é de outro território. Terceira coisa, um reino ele tem cidadãos. Repita comigo, cidadãos. Outra vez. Engraçado é que Hebreus 11:14 diz, porque o que isto dizem claramente mostra que buscamos uma pátria. A palavra pátria vem do grego pater, que significa pai. Então, a ideia de ter uma pátria é ter um pai. E Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus, da onde também esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então note, um reino tem cidadãos, só que infelizmente a pregação equivocada está fazendo as pessoas deixarem de ter uma mentalidade de reino para ter uma mentalidade de membro. Eu quero dizer uma coisa, um membro de uma religião ele não tem direito nenhum. Um cidadão tem direitos. Você está aqui? Por exemplo, você é um cidadão brasileiro. Quem é brasileiro? Very good. Talvez você poderia não ter nascido aqui. Então note, se você é um cidadão, vem cá, Dona Natália, a senhora que é uma mulher muito inteligente, me diz uma coisa, a pessoa só se torna cidadão depois dos 18 anos, ou exatamente quando nasce? Exatamente quando nasce, naquele momento, já é cidadão, já tem direito. Nasceu, não pagou imposto, não fez nada pela nação, e já nasce com direito, com amplo direito, está coberto pela Carta Magna da Nação, só porque nasceu. É por isso que Jesus Cristo vem e diz assim, ó, é necessário vos nascer de novo. Como é que eu me torno um cidadão? Fale comigo, por nascimento. Diga, por casamento. É por isso que o arrebatamento é o casamento da igreja com Cristo. É uma questão de legalidade. Cristo, ele reina sobre céus e terra. Por quê? Porque ele é do céu, mas vai casar com a igreja que é da terra. O nível de entendimento é outro, gente. A religião roubou muita coisa da gente. Ser membro de religião não tem nada, mas um cidadão, ele é um elemento legítimo e tem direitos legítimos. Qual é a terceira forma de se tornar um cidadão? Quando você nasce, quando você casa, ou quando você mora tanto tempo naquele lugar, que você fundiu a sua cultura com aquele lugar, seu modo de vida com daquele lugar, sua visão com daquele lugar. E quem olha para você acredita tanto que você é daquele lugar, que o governo daquele lugar não pode lhe negar o direito de ser cidadão daquele lugar. Aí o Espírito Santo vem morar dentro da gente. A gente fala a língua do céu, tem a visão do céu, a mensagem do céu. Oh meu Deus, que o céu não pode negar a nós a cidadania do céu. Você está aqui? Você está aqui mesmo? No reino, você não tenta fazer barganha. A religião sempre vai te ensinar a fazer barganha com Deus. Olha, as coisas estão ruins. Olha, você vai ter que fazer um negócio ali para abrir uns caminhos para melhorar. Não é assim? A religião sempre tem essa ideia. Não, Deus está irado com você. Não, isso é a religião, sabe? No reino, não. No reino você não tenta fazer as pazes com o governo, nem a paz igual ao governo. No reino não é você que trabalha para o governo, é o governo que trabalha para você.
Aí quando você tem esse entendimento e essa mentalidade, aí você entende o que Isaías disse, porque desde a antiguidade não se viu, nem convido se percebeu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! Você está aí? Eu acabei de citar Isaías 64:4. Irmãos, você precisa entender que no reino, o reino trabalha para você. Na religião, você trabalha para a religião. Você é do reino? Você é do reino? Ai, bispo, o que é que o reino tem mais? Quem quer ouvir mais um pouquinho, diga eu. O reino tem uma constituição. O que nós chamamos de Bíblia, o reino chama de Constituição. Sabe, as pessoas elas gostam muito de fazer pegadinha. Aprenda aqui uma coisa. Isso que eu estou pregando aqui não é uma teologia nova. Isso é só Bíblia. Talvez você só não foi exposto a essas verdades. Paulo diz que nós somos embaixadores. E o que é um embaixador? É um representante legal de um reino em outro reino. Então, quando alguém chega para, por exemplo, o embaixador da Nicarágua, o que é que você pensa sobre isso? Ele diz assim, ó, eu vou consultar o meu reino e dou uma resposta. Por quê? Porque um embaixador, ele não pode emitir uma resposta. Porque o que o embaixador diz é uma nação falando. Então, crente, pare de querer ficar dando opinião em tudo que é situação que aparece. Ah, mas a minha opinião, mas eu acho, não. Você é o embaixador, você não fala o que você pensa, você fala o que o reino pensa. O que é que você acha sobre isso? Eu, nada, mas a Bíblia diz. Não, e sobre aquilo? Olha, eu não tenho opinião não, mas a palavra do Senhor diz. Está aqui? O que nós temos que entender é que a nossa Constituição é o nosso livro de regra, de fé e prática. Ah, o que você pensa sobre não sei o que? Você não tem que pensar nada. O reino já tem uma opinião, está expressa aqui. Diga amém. O reino tem leis, e as leis têm que ser obedecidas para o reino funcionar. E todo mundo tem que obedecer às leis. Por exemplo, uma das leis do reino, a Bíblia diz em Romanos que existe a lei da fé. Outra lei do reino, semeadura. Outra lei do reino, a lei do dar e receber. Parece com semeadura, mas não é. Porque semeadura você planta uma atitude direta, com o objetivo de colher, e entre um e outro existe o tempo de espera. Dar e receber, não. Você dá e recebe. É equivalente. Segundo Einstein, se você pegar uma bola e jogar na parede, ela não vai voltar com a mesma força, ela volta com mais força. Dar e receber. São leis, e o reino ele tem leis. Tem gente, vou falar uma coisa, não ignore as leis do reino. Sobre a lei da semeadura, por exemplo, Paulo, ele matou cristãos, perseguiu cristãos, encarcerou cristãos, apedrejou, perseguiu a igreja. Paulo se converteu, é uma nova criatura, correto? Só que Jesus falou assim, ó, Atos 9, esse é para mim um vaso escolhido, e eu hei de mostrar a ele o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Paulo nunca reclamou, porque Paulo sabia que ele estava só colhendo. Aí todo mundo fala, tá vendo, todo missionário tem que sofrer. Não, todo missionário não, Paulo. Não matei ninguém, não persegui ninguém, não não. Mas Paulo foi escorraçado, passou a fome. Paulo
Paulo que matou Estevão, não matei ninguém. Eu amo você. Você acha que é fácil? Eu sou seu pastor. É fácil de pastorear? Cadê os irmãos? Ninguém responde? Hein? Eu aguento você. É brincadeira isso? Grande é meu galardão. Quero que você entenda isso. É a lei do reino. Ah, mas Jesus não me ama. Ama. Ama que ele te dá graça para você aguentar a colheita. Porque ama. Ele ama. Ah, estão falando mal de mim. Eu não falei mal de ninguém. Agora. Agora. Ah, eu estou sofrendo isso, eu não sei por quê. Ô, Pai. Puxa na memória. Você está aqui? Amém. Muito bom. Mas o reino tem leis. Sexto, o reino tem um governo. Isso é autoridade governante. Gente, o reino tem um governo. E o governante do reino mora dentro de você, que é o Espírito Santo. Tá bom? Eu não vou ter tempo de pregar tudo, meu Deus. Eu só ia falar aqui o sétimo ponto, que o reino tem privilégios. Essa pregador experiente é um problema, né? Chega na melhor parte, então. Eu estou ficando velho, vou parar de pintar o cabelo. Gente, cidadania é um privilégio, e é isso, olha para mim, é isso que você tem que entender na vida cristã. A vida cristã tem sacrifícios? Tem, mas chega uma hora que é um sacrifício que não pesa. Jesus Cristo diz assim, ó, meus mandamentos são leves. Alguém fala assim, bispo, pelo amor de Deus, não pesa o quê? Eu tenho que amar. Você tem dificuldade de amar porque está focando na pessoa que é o alvo do amor. Pare de focar na pessoa que é o alvo do amor e foque naquele que te amou primeiro. Eu tenho que amar fulano, fulano é insuportável. Você também é. Porque aquilo que você mais odeia no outro é aquilo que está latente em você. O que a gente faz? A gente serve as pessoas assim, ó. Eu estou servindo a vocês, mas olhando para Jesus. Eu penso, ele me ama tanto, ele me quer tão bem, ele faz tão bem para mim. Eu vou aguentar você, vou andar a segunda milha. Sabe, é engraçado ovelha querer passar para trás um pastor que flui em revelação. É muito engraçado. É muito engraçado. A pessoa falando na minha frente, diz assim, é mentira. Eu dizia, eu sei, Espírito Santo. É mentira isso aí também, não foi assim não. Tá. E é para fazer o quê? Ame. Nem sempre a pessoa sendo usada por Deus, coisa assim, é mentira, Deus me revelou que foi assim. Não, isso é coisa de menino, isso é coisa de babaca, porque você faz isso, você perde a vida, e a vida da pessoa é mais importante. Tem que ser inteligente. E como é que faz? Foi mesmo. Sabe sua mãe? Mãe, aconteceu. Ai, mãe. Aí você está aqui, ó. Foi mesmo. Tipo, isso aqui. Aí a mãe está assim, ó. Foi, meu bebê. Foi, mãe, mas eu enfrentei. Nossa, como meu filho é forte. Não, mãe, foi sério. E foi. Nossa, meu filho, uau. Você vai dizer para a criança, você é mentiroso. Está errado. Não, gente. Isso é fatalismo. A criança pega um papel, risca um negócio lá, você... O que é isso? Isso aqui não quer dizer nada. Mensagem de maluco? Não, o que é que você faz? Tá lindo não. Também você não mente. Você é crente. Você faz o quê? Você pergunta para ela qual é o sentido daquilo.
Que isso? Não, isso aqui é o senhor. Eu? Aqui, ó, tá eu, o senhor. Entendi. Continue fazendo, você vai fazer cada vez melhor. Parabéns. Incentivo lúdico. A criança diz: o que é isso? Não sei, tá lindo. Você é maluca? Tá dizendo que tá lindo, não sabe o que é? Não. Entenda, olha para cá. Privilégio. Esse cidadão tem privilégio. Deixa eu falar da palavra. Você está aí? Glória a Deus. Gente, um imigrante ilegal, ele não tem direitos. Quais são os direitos naturais que nós temos? Vamos elencar? Vamos elencar? Pois bem, então vejamos. Num governo republicano, todos têm direito à educação. Sim ou não? Sim. Então por que você que é do reino não acredita que Deus é poderoso para pagar a sua faculdade? Desanimou, foi? Você está no reino, querido. Você está no reino, querida. Eu quero estudar, eu quero fazer um curso. Deus, ele só não vai custear o que não tem nada a ver com o seu propósito. Mas se tem a ver com o seu propósito, reivindique os seus direitos de cidadão. Pai, se um reino da terra, se no Brasil, Pai, o Brasil consegue dar educação aos seus cidadãos, quanto mais o reino dos céus. Diga amém. Vocês sabiam que Jesus tinha profissão? Então, como é que você que é cidadão do reino não vai ter? Fala para o teu irmão assim, ó: eu não sabia. Tome um passo de fé, tome uma atitude, e você vai ver Deus abrindo portas para você. Diga amém. Um reino natural, ele dá aos seus cidadãos saúde, acesso à saúde. Inclusive, tem um presidente e tem um ministro da educação e tem um ministro da saúde. Se na terra tem um ministro da saúde, eu fico pensando nos céus. Que é um direito garantido. O próprio Deus se apresenta como Jeová Rafa, o Deus que sara e que cura. Jesus Cristo disse verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Eu tenho que dar risada do sintoma, eu tenho que dar risada do remédio, eu tenho que dar risada da dor, porque o meu reino, a minha constituição diz que o meu reino, ele me dá saúde. Sabe, eu gosto muito das expressões de Jesus. Ele costumava dizer: viste, foi dos antigos, em verdade vos digo. Sabe o que é em verdade? Ele quer dizer o seguinte: o que foi dito antes não é mentira não, é verdade. Só que agora eu vou apresentar a verdade superior. Por exemplo, o médico lhe deu um diagnóstico, é verdade? Porque o médico está dando só o diagnóstico, porque fé não nega os fatos, só a nossa permanência deles. O médico deu o diagnóstico, está lá o diagnóstico, é verdade? Mas tem uma verdade superior, aleluia, tem uma verdade superior. Então não foste com ouro nem com prata, que foste resgatado da vossa maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Eu não vou aceitar viver doente se eu posso viver curado. Levante a mão comigo e diga: eu sou do reino. Diga outra vez: I am kingdom. Yes, é desse jeito, irmão. Se no Brasil consegue dar saúde aos cidadãos, eu fico imaginando o céu que injetou tudo, até a última gota de sangue. Quer que um reino natural dá tudo isso? Diga comigo, tudo isso, diga privilégio. Está num pacote. A criança nasceu, ela já recebe tudo isso de graça, porque o reino propõe para ela.
Isso aí. Então, saúde, educação, fala comigo, segurança. Outra vez. Outra vez. Sabe, irmãos, eu fico olhando para esses crentes tabajara que vocês são. Uma irmãzinha aqui, mulher de Deus, culto como esse de domingo, ela ouviu o culto todo, adorou o Senhor, tudo certinho. Final do culto, eu liberei uma palavra. Essa semana vai ser uma semana de boas notícias. Quem aqui prega? A irmã pegou. Chegou na segunda-feira, a irmã estava indo trabalhar. O cara veio de bicicleta. Bora, passa lá. Ela parou assim. Oxe, meu pastor disse ontem que essa semana é a semana de boa notícia. Está repreendido, Satanás! Rapaz. E você está achando que a irmã é que nem eu assim? A irmã é tranquila. Eu nem ouço a voz dela direito. Pai do Senhor, minha filha. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não é nem dizer que a irmã é um cristiano. Não. Não, dona Kênia. Pai do Senhor, minha filha. Pai do Senhor, meu pastor. Mas a irmã disse que na hora ela, oxi, isso é o diabo. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Rapaz, disse que o cara tomou um susto, se picou. Mas se picou e foi embora. Por que não aconteceu com ela? Porque ela tomou a autoridade do reino que está sobre ela. Ela entendeu, eu estou guardada, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que é que tem aberto portas para que crentes sofram coisas que não deveria? Medo. Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Vou botar meu carro aqui. Ai, misericórdia, aqui. Ai, misericórdia. Que maneira é misericórdia, irmão? Eu já deixei o carro com o vidro aberto, com a chave no quadro. Irmão, eu sou pastor, chegava no lugar para resolver problema, chegava, estacionava o carro, puxava a trava, desligava o carro, saía. E uma mania que eu tenho, olha que mania boa. Eu saio do carro assim, ó, anjo, guarda aí em nome de Jesus. E aí, ele que saia de lá. Sabe, irmão, a gente tem uns pensamentos muito doidos, que fica enchendo nossa cabeça. Mas sabe por quê? Você está alimentando a sua alma de bocão, está alimentando a sua alma de varela, está alimentando a sua alma de notícia ruim. Aí você fica atordoado com isso. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Segurança. Oxi, eu fui pregar em um lugar, Areal, ali no Santa Cruz. É Areal que chama? Um lugar ungido. Um lugar calmo, tranquilo. Chegando com o irmãozinho aí, ó, abaixou o revidro, acendeu a luz interna, abaixou o farol, olhou para mim e disse, pastor, ora o Salmo 91. Eu falei, uma amada daqui, por isso mesmo, pastor. Falei, ungido, eu estou indo falar de Jesus. Nem no mundo, irmão. No mundo a gente saía de madrugada, voltava bebo igual cachorro, ia para umas quebradas feias, com o povo foveiro, sem ver. Ninguém tinha medo de nada. Rapaz, você já pegou um ônibus no carnaval? Não. Você já pegou um Valéria no carnaval? Faça com sua vida não. Porque se você entrar e você não for de lá, lhe joga pela janela. E isso é real. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. O pessoal não está acreditando. Não faz teste não, hein? Querido. E era cada bate-fumo, era cada quebrada, era cada... E neguinho ia sem medo disso, como diz assim, ó, sem medo de destemido grandão.
Depois de crente, com o Espírito dentro, com a palavra, com a unção, com os anjos, com o sangue, com Jesus, com Deus, é melhor vigiar, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Tá de brincadeira comigo numa hora dessa? Isso é tentar Deus? Estava indo pregar? Fui pregar em outro lugar também, aqui em Salvador, outro lugar calmo, tranquilo, ungido, abençoado, Boqueirão. Lugar tranquilo, rapaz. Um lugar de bênção, um lugar de paz. Eu nunca vi um culto ser tão pontual na minha vida. Pregador é até tal hora, viu? Eu pregando, daqui a pouco estou ouvindo fogo de artifício. E o pessoal estava tão escolado que eu estava ouvindo os irmãos falar assim, ó, não é aqui não, é longe, ó. Já sabia associar quando... Segurança, querido. A minha maior segurança não são os anjos. Eu vou encerrar aqui porque não dá mais tempo de pregar. Mas a maior segurança do reino é saber que eu não estou só. Deixa eu te pontuar isso aqui. A vida cristã, ela requer desafios. Eu estou falando da vida cristã de verdade, não é essa baboseira que a gente está vendo por aí, não. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Só que fazer tudo isso sozinho, gente, seria impossível. Jesus vem e diz assim, ó, eu estou convosco. Quando? Todos os dias da sua vida. Por quanto tempo? Até a consumação dos séculos. O que você precisa ter em mente é que você é um cidadão de um reino que não te deixa, que não te desampara. E o Senhor desse reino, Ele está lhe dizendo, lembre-se, você não está só. A nossa alma é bandida. Tem hora que ela quer nos enganar. Tem hora que ela quer dizer assim, oxi, você não está vendo? Ela quer dar uma crise, ela quer causar o caos para você se desesperar. Nessa hora você vai assim, ó, epa, eu não estou só. Mas o vento está contrário, o mar está revolto, está entrando água no barco. Se ele está no barco, essa biboca não afunda, e se afundar, vira submarino para a glória de Deus Pai. Você precisa ter em mente que você é um cidadão do reino. Sabe, irmãos, eu não sei se vale muita coisa ser filho do presidente, não. Mas ser filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores vale. Essa é a cultura do reino, essa é a mentalidade do reino, esse é o entendimento do reino, que não dá tempo. Mas você precisa ter isso claro na sua mente. O reino tem chaves. Existem chaves financeiras, chaves espirituais, chaves emocionais. Diga amém. Tem chave para tudo que é área. Deus, Ele quer que você tenha acesso. O Pai quer que você desfrute. Mas você não vai desfrutar nada com a mentalidade de religião. Você tem que entender reino. Amém. Quem glorifica Jesus por essa mensagem? Aplauda ao Senhor porque Ele é bom.